Bem-vindo, bem-vinda. Se você chegou até aqui, talvez não esteja procurando respostas claras, mas silêncio. Aquele tipo de silêncio que só aparece quando a mente já tentou de tudo e cansou de se explicar. Antes de seguir, escreve agora nos comentários esta frase simples: a consciência desperta no silêncio. Não é um gesto simbólico. Quando muitas pessoas sustentam a mesma atenção ao mesmo tempo, algo se organiza por dentro. E se em algum momento você sentir que esse conteúdo te acompanha de verdade, apoiar o canal de forma espontânea é apenas uma maneira de manter esse espaço vivo, sem interromper o fluxo do que estamos compartilhando aqui. Foi naquela madrugada que a consciência despertou sem aviso. Não houve sonho, nem sinal, nem emoção intensa. Havia apenas o quarto escuro, a casa em silêncio e o corpo cansado demais para continuar tentando entender a própria vida. Eu tinha passado muito tempo buscando alguma mudança, alguma virada, algum sinal de que as coisas finalmente iam fluir. Naquela noite, pela primeira vez, eu não tinha forças nem para desejar. Deitado ali, sem sono, percebi algo estranho. Os pensamentos ainda vinham, mas já não exigiam resposta. Eles passavam, um após o outro, como se não precisassem mais de mim para continuar existindo. E nesse intervalo, quase imperceptível, algo começou a mudar. Não foi fora. Foi no ponto de onde eu estava vivendo. Não foi fora. Foi no ponto de onde eu estava vivendo. Até então, eu sempre estive identificado com o movimento da mente, com a necessidade constante de entender, explicar, prever. Aquela madrugada revelou algo simples e desconcertante. Eu não era o pensamento que passava. Eu era o espaço onde ele surgia. Essa percepção não veio como uma ideia clara. Veio como um alívio físico. O corpo relaxou sem motivo. A respiração ficou mais profunda. E pela primeira vez em muito tempo eu não senti urgência. Não havia nada para resolver naquele instante. Nada para corrigir. Nada para conquistar. Durante anos eu tinha acreditado que a mudança viria quando eu aprendesse algo novo. Um conceito melhor. Uma técnica mais refinada. Um entendimento mais elevado. Naquela madrugada, ficou evidente que o excesso de aprendizado também pode se tornar uma forma de resistência. Eu acumulava explicações para não sentir, acumulava teorias para não parar, acumulava busca para não estar. Quando o cansaço me obrigou a parar, a consciência encontrou espaço para se manifestar sozinha. O curioso é que nada de extraordinário aconteceu naquele momento. Não houve visões nem certezas absolutas, nem promessas internas. O que houve foi uma ausência de conflito. Por alguns minutos, talvez mais, talvez menos, o tempo perdeu importância. Eu não estava esperando o amanhã, nem revisando o ontem. Estava apenas ali, consciente de existir, sem precisar definir quem eu era. Essa simplicidade, que sempre pareceu distante, estava disponível o tempo todo. Eu só nunca tinha parado o suficiente para percebê-la. Nos dias seguintes, algo começou a se reorganizar de forma quase imperceptível. Não foi uma mudança brusca na vida externa. Os problemas continuavam existindo, as responsabilidades também. Mas a forma como eu me relacionava com tudo isso era outra. Situações que antes ativavam ansiedade passaram a gerar apenas atenção. Conversas que antes drenavam energia passaram a ser observadas com mais distância. Não havia indiferença, havia clareza. Eu estava presente sem estar preso. Foi nesse período que comecei a entender, não intelectualmente, mas na prática, aquilo que tantas vezes ouvi ser chamado de lei da atração. Eu sempre acreditei que ela funcionava como um mecanismo de troca, quase uma negociação com a realidade. Você pensa positivo, a vida responde. Você vibra alto, as coisas melhoram. Mas a experiência daquela madrugada mostrou algo mais sutil. A vida não respondia ao que eu pensava, respondia ao estado de onde eu pensava. Enquanto eu vivia em esforço, mesmo disfarçado de disciplina ou espiritualidade, tudo parecia pesado. Havia sempre uma sensação de atraso, de quase, de falta. Quando o esforço caiu, não porque eu decidi, mas porque eu cansei, algo mudou no campo. Não imediatamente, não de forma espetacular, mas de forma coerente. Pequenas situações começaram a se resolver com menos fricção. Encontros aconteciam no momento certo. Decisões se tornavam mais simples. Não porque eu sabia mais, mas porque havia menos ruído interno.
Isso me fez perceber o quanto eu confundia controle com segurança. Eu acreditava que pensar em tudo, prever tudo, planejar tudo era uma forma de me proteger. Na verdade, era uma forma de permanecer em tensão. A consciência desperta não elimina os desafios, mas muda a forma como eles são vividos. Quando o eu deixa de lutar para sustentar uma identidade, a vida encontra menos resistência para fluir. Muitas vezes me perguntei por que essa clareza não vinha antes. Por que precisei chegar ao limite do cansaço para perceber algo tão essencial? Com o tempo, entendi que enquanto a mente acredita que ainda pode resolver tudo sozinha, ela não se rende. A rendição verdadeira não é emocional, é estrutural. Acontece quando não há mais energia para sustentar o conflito interno. Não é um ato heróico, é um colapso silencioso da ilusão de controle. Essa madrugada marcou o início de um processo, não um ponto final. A consciência não despertou de uma vez por todas. Ela começou a se manifestar em ondas. Havia dias de clareza profunda e dias de retorno aos velhos padrões. A diferença é que agora eu via. Antes, eu reagia sem perceber. Agora, mesmo quando reagia, havia uma parte observando. Essa observação mudou tudo, porque o que é visto com clareza começa aos poucos a perder força. Com o passar do tempo, ficou claro que o despertar não é algo que se adiciona à vida. É algo que se revela quando as camadas desnecessárias começam a cair. Crenças, expectativas, histórias sobre quem eu deveria ser. Nada disso some de uma vez, mas deixa de comandar. A consciência não briga com o ego. Ela simplesmente não se identifica mais com ele o tempo todo. Talvez você que esteja ouvindo isso também tenha passado por algo parecido. Talvez uma noite em que tudo parecia pesado demais. Talvez um momento em que você percebeu que não dava mais para continuar fingindo que estava tudo bem. Esses momentos que costumamos chamar de crise, muitas vezes são portais. Não porque trazem respostas, mas porque desmontam perguntas antigas. Quando a pergunta certa cai, o silêncio aparece no lugar. A partir daquela madrugada, comecei a observar com mais cuidado como eu me colocava internamente diante da vida. Percebi que, muitas vezes, eu dizia confiar, mas internamente duvidava. Dizia soltar, mas continuava segurando. Dizia aceitar, mas negociava em silêncio. A lei da atração, vista desse lugar, deixou de ser uma ferramenta e passou a ser um espelho. Ela não cria nada sozinha. Ela reflete o estado que está sendo sustentado, consciente ou inconscientemente. Isso trouxe uma responsabilidade diferente. Não a responsabilidade pesada de vigiar cada pensamento, mas a responsabilidade sutil de perceber de onde eu estava vivendo. Quando eu me movia a partir do medo, a realidade ecoava instabilidade. Quando eu me movia a partir da presença mesmo sem entusiasmo, as coisas se organizavam com mais naturalidade. Não era magia, era coerência. A consciência desperta não promete uma vida perfeita. Ela oferece algo mais raro: honestidade interna. Você começa a perceber quando está se enganando, quando está forçando, quando está tentando provar algo. Essa percepção no início pode ser desconfortável, mas ela também liberta, porque você deixa de lutar contra sintomas e começa a olhar para a raiz. Com o tempo percebi que aquela madrugada não foi um evento isolado. Ela foi apenas o primeiro momento em que eu realmente parei. Muitas outras pausas vieram depois, em diferentes intensidades, às vezes em silêncio profundo, às vezes no meio do caos. A diferença é que agora eu reconhecia o espaço interno quando ele surgia, e cada vez que reconhecia, a identificação com o drama diminuía um pouco mais. Essa história continua se desdobrando, não em grandes acontecimentos, mas em escolhas pequenas, quase invisíveis, na forma de escutar alguém sem preparar resposta, na forma de lidar com a frustração sem se atacar, na forma de aceitar que nem tudo precisa ser resolvido agora. É nesses detalhes que a consciência se ancora no cotidiano, não como conceito, mas como vivência. Foi no ponto de onde eu estava vivendo. Até então eu sempre estive identificado com o movimento da mente, com essa necessidade constante de entender tudo, explicar tudo, prever cada passo, como se isso fosse me manter seguro. Naquela madrugada, algo simples se revelou sem esforço. Eu não era o pensamento que passava, eu era o espaço silencioso onde ele surgia.
Essa percepção não veio como uma ideia organizada, veio como um alívio físico real. O corpo relaxou sem motivo aparente. A respiração ficou mais profunda. E pela primeira vez em muito tempo, eu não senti urgência. Não havia nada para resolver naquele instante. Nada para consertar. Nada para conquistar. Apenas existir parecia suficiente. E isso era completamente novo para mim. Durante anos eu acreditei que a mudança viria quando eu aprendesse algo a mais. Quando finalmente entendesse o conceito certo, a técnica certa, o ensinamento definitivo. Naquela madrugada ficou claro que o excesso de busca também pode se tornar resistência. Eu acumulava explicações para não sentir, acumulava teorias para não parar, acumulava espiritualidade para não estar presente. Quando o cansaço me obrigou a parar, a consciência encontrou espaço para se manifestar sozinha, sem ser chamada. O curioso é que nada de extraordinário aconteceu. Não houve visões, nem revelações, nem certezas absolutas. O que houve foi a ausência de conflito interno. Por alguns minutos, talvez mais, talvez menos, o tempo deixou de ter importância. Eu não estava esperando o amanhã nem revisando o ontem. Estava apenas ali, consciente de existir, sem precisar definir quem eu era ou para onde estava indo. Essa simplicidade, que sempre pareceu distante, estava disponível o tempo todo, mas eu nunca tinha parado o suficiente para percebê-la. Nos dias seguintes, algo começou a se reorganizar de forma quase invisível. A vida externa não mudou de repente. Os mesmos desafios continuavam, as mesmas responsabilidades, os mesmos cenários. Mas a forma como eu me relacionava com tudo isso já não era a mesma. Situações que antes despertavam ansiedade passaram a gerar apenas atenção. Conversas que antes drenavam energia passaram a ser observadas com mais distância. Não era indiferença, era clareza. Eu estava presente sem estar preso. Foi nesse período que comecei a compreender, não como teoria, mas como experiência, aquilo que tantas vezes ouvi ser chamado de lei da atração. Eu sempre acreditei que ela funcionava como uma espécie de troca, quase uma negociação com a realidade. Pensa positivo, vibra alto, e a vida responde. Naquela madrugada, comecei a perceber algo mais sutil. A vida não respondia ao que eu pensava conscientemente, respondia ao estado de onde eu pensava. Enquanto eu vivia em esforço, mesmo disfarçado de disciplina ou espiritualidade, tudo parecia pesado. Havia sempre uma sensação de atraso, de quase, de falta. Quando o esforço caiu, não porque eu decidi, mas porque eu cansei, algo mudou no campo. Não imediatamente, não de forma espetacular, mas de forma coerente. Pequenas situações começaram a se resolver com menos fricção. Encontros aconteciam no momento certo. Decisões se tornaram mais simples não porque eu sabia mais, mas porque havia menos ruído interno. Isso me fez perceber o quanto eu confundia controle com segurança. Eu acreditava que pensar em tudo, prever tudo, planejar tudo, era uma forma de me proteger. Na verdade, era uma forma constante de tensão. A consciência desperta não elimina os desafios, mas muda completamente a forma como eles são vividos. Quando o eu deixa de lutar para sustentar uma identidade, a vida encontra menos resistência para fluir. Muitas vezes me perguntei por que essa clareza não tinha vindo antes. Por que precisei chegar a um ponto de exaustão para perceber algo tão essencial? Com o tempo, entendi que enquanto a mente acredita que ainda pode resolver tudo sozinha, ela não se rende. A rendição verdadeira não é emocional, é estrutural. Acontece quando não há mais energia para sustentar o conflito interno. Não é um ato heróico nem espiritualizado. É um colapso silencioso da ilusão de controle. Aquela madrugada não marcou um fim, marcou um início. A consciência não despertou de uma vez por todas. Ela começou a se manifestar em ondas. Havia dias de clareza profunda e dias de retorno aos velhos padrões. A diferença é que agora eu via. Antes, eu reagia sem perceber. Agora, mesmo quando reagia, havia uma parte observando. Essa observação mudou tudo, porque aquilo que é visto com clareza começa, pouco a pouco, a perder força. Com o passar do tempo, ficou claro que o despertar não é algo que se adiciona à vida, mas algo que se revela quando as camadas desnecessárias começam a cair. Crenças, expectativas, histórias sobre quem eu deveria ser. Nada disso desaparece de uma vez, mas deixa de comandar.
A consciência não luta contra o ego. Ela simplesmente não se identifica mais com ele o tempo todo. Talvez você que esteja ouvindo isso também tenha vivido algo parecido. Talvez uma noite em que tudo parecia pesado demais. Ou um momento em que ficou claro que não dava mais para continuar fingindo que estava tudo bem. Esses momentos, que costumamos chamar de crise, muitas vezes são portais. Não porque trazem respostas, mas porque desmontam perguntas antigas. Quando a pergunta certa cai, o silêncio aparece no lugar. A partir daquela madrugada, comecei a observar com mais honestidade de onde eu me colocava internamente diante da vida. Percebi quantas vezes eu dizia confiar, mas internamente duvidava. Dizia soltar, mas continuava segurando. Dizia aceitar, mas negociava em silêncio. A lei da atração, vista desse lugar, deixou de ser uma ferramenta e passou a ser um espelho. Ela não cria nada sozinha. Ela reflete o estado que está sendo sustentado, consciente ou inconscientemente. Isso trouxe uma responsabilidade diferente. Não a responsabilidade pesada de vigiar cada pensamento, mas a responsabilidade sutil de perceber de onde eu estava vivendo. Quando eu me movia a partir do medo, a realidade ecoava instabilidade. Quando eu me movia a partir da presença, mesmo sem entusiasmo, as coisas se organizavam com mais naturalidade. Não era magia, era coerência. A consciência desperta não promete uma vida perfeita, ela oferece algo mais raro, honestidade interna. Você começa a perceber quando está se enganando, quando está forçando, quando está tentando provar algo para si ou para o mundo. Essa percepção no início pode ser desconfortável, mas ela também liberta, porque você deixa de lutar contra sintomas e começa a olhar para a raiz. Com o tempo, ficou evidente que aquela madrugada não foi um evento isolado. Ela foi apenas o primeiro momento em que eu realmente parei. Muitas outras pausas vieram depois em diferentes intensidades, às vezes em silêncio profundo, às vezes no meio do caos. A diferença é que agora eu reconhecia o espaço interno quando ele surgia, e cada vez que reconhecia, a identificação com o drama diminuía um pouco mais. Essa história continua se desdobrando não em grandes acontecimentos, mas em escolhas pequenas, quase invisíveis, na forma de escutar alguém sem preparar resposta, na forma de lidar com a frustração sem se atacar, na forma de aceitar que nem tudo precisa ser resolvido agora. É nesses detalhes que a consciência se ancora no cotidiano, não como conceito, mas como vivência. Com o passar dos dias, comecei a perceber que aquela mudança silenciosa não estava ligada às circunstâncias externas, mas à forma como eu habitava cada momento. Antes, eu vivia sempre um pouco à frente de mim mesmo, antecipando cenários, criando defesas internas, tentando garantir que nada saísse do controle. Agora, havia um intervalo entre o que acontecia e a reação. Esse intervalo parecia pequeno, quase insignificante, mas nele existia liberdade. Eu podia sentir uma emoção sem ser engolido por ela. Podia ouvir uma crítica sem transformá-la imediatamente em ataque pessoal. Podia observar um medo sem obedecer a ele. Essa mudança não me transformou em alguém calmo o tempo todo, mas me transformou em alguém consciente do próprio movimento interno. E essa consciência alterou profundamente a relação com a vida. Comecei a notar que muitas das situações que eu chamava de problemas eram, na verdade, repetições de estados internos antigos. A vida apenas refletia aquilo que eu sustentava silenciosamente. Não como punição, não como teste, mas como espelho. Quando eu vivia na expectativa constante de que algo desse errado, pequenos obstáculos surgiam para confirmar essa visão. Quando eu vivia em alerta, o mundo parecia exigir vigilância. Quando eu relaxava internamente, mesmo sem grandes certezas, o ambiente ao redor se tornava menos hostil. Isso não era uma crença otimista, era uma observação direta. A realidade não reagia às minhas palavras, reagia à minha posição interna. Foi aí que compreendi algo essencial sobre a lei da atração, que quase nunca é dito de forma simples. Ela não funciona quando é usada como ferramenta para obter algo. Ela funciona quando deixa de ser usada. Enquanto eu tentava manifestar, controlar, direcionar resultados, eu reforçava a ideia de falta. Enquanto eu descansava na presença, a ideia de falta perdia força sozinha. Não porque eu ignorava desejos, mas porque eles deixavam de definir quem eu era. Eu podia querer algo sem precisar disso para me sentir inteiro.
E essa diferença mudou completamente o tipo de resposta que a vida me oferecia. Percebi também que grande parte do sofrimento vinha da tentativa constante de sustentar uma identidade. Eu precisava ser alguém que sabia, alguém que estava evoluindo, alguém que estava no caminho certo. Essa pressão interna criava um ruído permanente. Quando a consciência começou a despertar, essa identidade começou a afrouxar. Não desapareceu, mas deixou de ser central. Eu já não precisava me provar para mim mesmo o tempo todo. Isso trouxe um alívio profundo, quase físico. O corpo respondeu antes da mente. Tensões antigas começaram a diminuir. O sono se tornou mais profundo. A respiração mais natural. Não porque eu fazia algo para isso acontecer, mas porque havia menos conflito interno sendo carregado para dentro do corpo. Comecei a entender que o corpo sente imediatamente quando a mente para de lutar. Ele não precisa de explicações. Ele responde ao estado. Essa percepção trouxe uma nova forma de responsabilidade. Não a responsabilidade pesada de acertar sempre, mas a responsabilidade suave de perceber quando eu estava me afastando de mim mesmo. Sempre que eu entrava novamente no modo de esforço excessivo, de controle disfarçado, de expectativa rígida, o corpo avisava. A respiração ficava curta, o peito apertava, a mente acelerava. Esses sinais deixaram de ser inimigos e passaram a ser orientações. Eles mostravam quando eu estava saindo do eixo, quando estava tentando viver a partir de um lugar que já não fazia sentido. E pouco a pouco aprendi a escutar esses sinais sem dramatizar. Isso mudou a forma como eu lidava com decisões importantes. Antes, eu analisava tudo exaustivamente, tentando prever consequências, tentando garantir segurança. Agora havia uma escuta diferente. Eu observava como cada escolha ressoava internamente, não como emoção passageira, mas como sensação de coerência ou incoerência. Quando algo estava alinhado, mesmo que trouxesse desafios, havia uma sensação de espaço interno. Quando algo não estava, mesmo que parecesse lógico, havia contração. Confiar nessa percepção não foi imediato. A mente questionava, duvidava, tentava retomar o comando. Mas quanto mais eu experimentava, mais claro ficava que essa escuta silenciosa era mais confiável do que qualquer cálculo excessivo. A consciência desperta não elimina a mente. Ela a coloca em seu devido lugar. A mente passa a servir, não a comandar. Essa inversão muda tudo. Comecei a notar também que muitas pessoas ao meu redor reagiam de forma diferente. Algumas se aproximaram mais, sentindo essa presença mais aberta. Outras se afastaram, talvez porque o antigo jogo de expectativas já não funcionava da mesma forma. Isso não foi confortável em todos os momentos, mas foi honesto. Relações baseadas em carência ou controle começaram a perder força. Relações baseadas em presença e respeito se fortaleceram. Não porque eu exigia algo diferente, mas porque eu oferecia algo diferente sem perceber. Quando a consciência muda, o campo relacional muda junto. Isso não é teoria, é consequência natural. Percebi que o despertar não me tornava especial, pelo contrário, me tornava mais comum, mais simples, menos interessado em se destacar, mais atento ao que é essencial. Pequenas coisas ganharam importância. Um silêncio compartilhado, uma conversa sem pressa, um momento de atenção plena no meio do dia. Essas experiências, antes ignoradas, passaram a ser suficientes, não como fuga, mas como ancoragem. E quanto mais eu me ancorava no presente, menos eu precisava que o futuro fosse diferente para me sentir em paz. Essa foi talvez a maior mudança. A paz deixou de ser um objetivo distante e passou a ser um estado acessível, mesmo em meio a imperfeições. Isso não significa que não houvesse momentos de confusão ou recaídas em padrões antigos. Houve muitos. Mas agora, mesmo nesses momentos, havia consciência. E a consciência, mesmo quando não muda imediatamente a situação, impede que ela se transforme em prisão. Você pode estar em dificuldade sem se perder dentro dela. Essa diferença é sutil, mas profunda. É ela que transforma a experiência de viver. Essa história continua se aprofundando, não em eventos extraordinários, mas na forma como cada instante é vivido a partir desse novo ponto interno. Houve um momento específico em que percebi que algo tinha se estabilizado de verdade. Não foi numa situação espiritual,
nem em silêncio profundo, nem em isolamento. Foi num dia comum, desses em que nada especial parece acontecer. Eu estava resolvendo algo simples, quase mecânico, quando notei que não havia pressa interna. O corpo estava ali, a mente funcionava, as tarefas seguiam, mas sem aquela camada de tensão que antes acompanhava tudo. Foi aí que ficou claro que o despertar não vive nos picos. Ele se confirma no cotidiano. Quando a consciência desperta de forma real, ela se manifesta principalmente quando nada chama a atenção. É ali que se percebe se algo mudou ou se foi apenas uma experiência passageira. Antes, mesmo nos dias tranquilos, havia uma inquietação de fundo, como se algo estivesse sempre atrasado. Agora, mesmo quando havia desafios, não existia essa urgência constante. Isso não significava passividade, significava presença. Comecei a perceber que agir a partir da presença é muito diferente de agir a partir da ansiedade. A ação se torna mais precisa, menos dispersa, menos reativa. Você não faz menos, você faz melhor, porque não está lutando contra o momento. Essa mudança afetou profundamente a forma como eu lidava com expectativas. Antes eu vivia projetando cenários, esperando que as coisas fossem de um certo jeito para então me permitir relaxar. Agora, o relaxamento não dependia mais do resultado. Ele vinha do alinhamento interno. Quando o estado muda, o resultado deixa de ser a base da identidade. Isso muda tudo. Percebi que grande parte da frustração vinha do fato de eu usar o futuro como garantia de bem-estar. Se algo desse certo, eu ficaria bem. Se não desse, algo estava errado comigo. Essa lógica caiu, não porque eu deixei de desejar, mas porque deixei de condicionar minha estabilidade aos desfechos. A lei da atração, vista desse ponto, ganhou um significado completamente diferente. Ela deixou de ser um mecanismo de conquista e passou a ser uma consequência natural de coerência. Quando o estado interno é estável, as respostas externas tendem a se organizar com mais fluidez. Não porque o mundo obedece, mas porque não encontra resistência constante. Comecei a notar que muitas oportunidades surgiam quando eu não estava procurando. Conversas importantes aconteciam quando eu não estava preparado para convencer. Soluções apareciam quando eu não estava pressionando. Isso não era sorte, era ausência de interferência. Quando a mente para de apertar, a vida encontra espaço para se mover. Também ficou claro que despertar a consciência não significa viver em estado elevado permanente. Há dias de densidade, de confusão, de cansaço. A diferença é que esses estados não são mais interpretados como falha. Eles são reconhecidos como movimentos naturais. Antes, eu lutava contra qualquer queda de energia, qualquer dúvida, qualquer desconforto. Agora, eu os atravessava com mais honestidade. E atravessar é muito diferente de resistir. Quando você atravessa uma experiência sem se identificar totalmente com ela, ela passa. Quando você resiste, ela se prolonga. Essa compreensão simples evitou muito sofrimento desnecessário. Percebi também que o despertar traz uma sensibilidade maior. Coisas que antes passavam despercebidas, agora eram sentidas com mais clareza. Ambientes carregados, conversas vazias, relações baseadas em tensão. Isso não me tornava crítico, mas seletivo. Comecei a respeitar mais meus limites sem precisar justificá-los. Dizer não se tornou mais simples. Dizer sim também. Não havia mais a necessidade de agradar para se sentir aceito. A aceitação vinha de dentro. Isso transformou a forma como eu me colocava no mundo. Não de forma agressiva, mas firme. Quando a consciência desperta, a firmeza não precisa ser dura. Ela é tranquila. As pessoas sentem quando você está inteiro, mesmo sem palavras. Essa inteireza gera um tipo de confiança que não depende de explicação. Com o tempo, percebi que o despertar não era algo que eu precisava proteger. No início, havia um medo sutil de perder aquele estado, de voltar ao antigo padrão. Esse medo, por si só, era uma forma de apego. Quando isso ficou claro, algo relaxou ainda mais. A consciência não se perde como um objeto. Ela se obscurece quando a identificação retorna, mas nunca desaparece. Saber disso trouxe leveza. Não havia mais a necessidade de vigiar cada pensamento ou emoção. Bastava perceber quando eu estava me afastando e permitir o retorno. Esse retorno não exigia esforço, apenas atenção.
E a atenção, quando não é forçada, surge naturalmente. Essa história segue se aprofundando de forma silenciosa, não como uma narrativa de superação, mas como um amadurecimento constante. O despertar não me afastou da vida. Ele me colocou mais dentro dela, mais atento, mais presente, mais real. Se você sente que algo disso ressoa em você, talvez não seja porque você precisa mudar algo, mas porque algo em você já começou a mudar. Com o passar do tempo, ficou impossível não perceber que a mudança mais profunda não estava no que eu fazia, mas no lugar interno de onde eu fazia. Antes mesmo as escolhas certas vinham carregadas de tensão, como se eu estivesse sempre tentando evitar um erro invisível. Agora, as escolhas surgiam com mais simplicidade, não porque eu tivesse certeza absoluta, mas porque não havia mais aquela urgência de acertar para me sentir seguro. A consciência desperta muda a relação com o erro. Ele deixa de ser ameaça e passa a ser apenas parte do movimento. Quando o erro não é visto como falha de identidade, ele perde o poder de paralisar. Isso trouxe uma leveza que eu nunca tinha experimentado antes. Eu podia tentar algo novo sem a necessidade de garantir resultado. Podia mudar de ideia sem me sentir incoerente. Podia reconhecer limites, sem interpretar isso como fracasso. Essa flexibilidade interna abriu espaço para uma criatividade mais natural, menos forçada. Ideias surgiam sem pressão. Soluções apareciam sem esforço excessivo. Percebi que muitas vezes o bloqueio não estava na falta de capacidade, mas no excesso de cobrança interna. Quando essa cobrança diminuiu, o fluxo voltou. Isso ficou muito claro na forma como eu lidava com o tempo. Antes, o tempo era sempre inimigo. Nunca havia horas suficientes, dias suficientes, energia suficiente. Agora, o tempo parecia mais amplo, mesmo quando as responsabilidades eram as mesmas. Não porque eu fazia menos coisas, mas porque eu estava inteiro em cada coisa. Quando a mente não se divide em 1000 cenários paralelos, o presente se expande. Essa expansão não é mística, é prática. Você percebe mais, se cansa menos, responde melhor. O tempo deixa de ser algo que escorre e passa a ser algo que se habita. Essa mudança afetou profundamente minha relação com o dinheiro, com o trabalho e com a ideia de prosperidade. Antes, havia sempre uma tensão de fundo, uma sensação de que eu precisava correr atrás, garantir, segurar. Mesmo quando as coisas iam bem, existia um medo silencioso de perder. Quando a consciência começou a se estabilizar, esse medo foi sendo visto com mais clareza. E aquilo que é visto perde parte do seu domínio. A lei da atração, nesse contexto, deixou de ser uma promessa de ganho e passou a ser um reflexo de segurança interna. Quando eu não me sentia ameaçado, as decisões financeiras se tornavam mais coerentes, menos impulsivas, menos defensivas. Eu deixei de agir por medo do futuro e passei a agir a partir da realidade presente. Isso não eliminou riscos, mas tornou os riscos mais conscientes. E a consciência reduz desperdício de energia. Percebi também que muitos conflitos que eu vivia eram, na verdade, diálogos internos não resolvidos. Discussões externas repetiam padrões que já existiam dentro. Quando a consciência desperta, esses diálogos começam a se revelar. Você percebe quando está projetando, quando está esperando do outro algo que você mesmo não se dá, quando está reagindo a antigas feridas. Esse reconhecimento não acontece de uma vez. Acontece aos poucos, às vezes de forma desconfortável, mas ele traz liberdade, porque você deixa de esperar que o mundo resolva aquilo que é interno. Isso não significa isolamento, significa responsabilidade emocional. Quando você se responsabiliza pelo próprio estado, as relações se tornam mais limpas. Menos cobrança, menos expectativa, mais presença. Esse movimento não me tornou indiferente às pessoas. Pelo contrário, me tornou mais disponível. Quando você não está tentando se proteger o tempo todo, você pode realmente escutar. Escutar sem preparar defesa, sem planejar resposta, sem interpretar tudo como ataque. Essa escuta muda a qualidade das relações. Conversas se aprofundam. Conflitos se resolvem com menos desgaste. Silêncios se tornam confortáveis. A consciência desperta valoriza o silêncio tanto quanto a palavra, porque no silêncio não há performance, há apenas presença, e a presença é sentida.
mesmo quando nada é dito. Houve um momento em que percebi que eu já não estava mais buscando o despertar. Isso pode parecer contraditório, mas foi um sinal importante. Enquanto existe busca intensa, existe a ideia de que algo falta. Quando a consciência começa a se estabilizar, a busca perde urgência. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque não há mais a sensação de incompletude constante. Você pode crescer sem se sentir insuficiente. Pode aprender sem se sentir atrasado. Pode mudar sem se negar. Essa maturidade interna não chega com euforia. Ela chega com sobriedade, com uma sensação tranquila de estar no próprio lugar. Isso não impede desafios, mas impede que eles definam quem você é. Essa distinção é fundamental. Eu também comecei a perceber como o corpo se tornou um aliado mais claro nesse processo. Antes, eu ignorava sinais físicos até que eles se tornassem problemas. Agora, pequenas tensões já eram percebidas como mensagens. Cansaço indicava excesso. Irritação indicava limite ultrapassado. Ansiedade indicava desconexão do presente. Ouvir esses sinais não exigia análise profunda, apenas atenção honesta. Essa atenção evitou muitos desequilíbrios. A consciência desperta não vive só na mente. Ela se manifesta no corpo. Quando mente e corpo deixam de brigar, a energia flui com mais naturalidade. Esse alinhamento trouxe uma sensação de integridade que eu nunca tinha experimentado antes. Não uma integridade idealizada, mas real, com falhas, com limites, com imperfeições, mas inteira. E talvez isso seja o que muitas pessoas chamam de iluminação sem perceber. Não um estado elevado permanente, mas uma integração simples entre o que se pensa, o que se sente e o que se vive. Quando essas partes começam a conversar, a vida se torna menos fragmentada, menos cansativa, mais honesta. Essa história não tem um ápice dramático, nem um final grandioso. Ela se aprofunda no ordinário, no modo como você acorda, no modo como reage, no modo como escolhe, no modo como descansa. O despertar real acontece nesses detalhes, e é aí que ele se sustenta. Houve um instante em que compreendi que não havia mais nada a acrescentar a essa história, porque ela já estava acontecendo sozinha, não como um caminho fechado, nem como um estado definitivo, mas como uma forma diferente de estar na vida. A consciência que despertou naquela madrugada não precisava ser mantida à força, nem protegida, nem defendida. Ela se tornava presente sempre que eu deixava de me afastar de mim mesmo. Isso trouxe uma paz que não dependia de circunstâncias favoráveis. Não era entusiasmo constante, nem felicidade idealizada. Era algo mais silencioso e, justamente por isso, mais estável. Uma confiança que não vinha de saber o que ia acontecer, mas de saber de onde eu estava vivendo. Percebi que a vida continuava imprevisível, com desafios, perdas, mudanças e incertezas, mas já não havia a sensação de estar perdido dentro disso tudo. Eu podia atravessar o desconhecido sem me abandonar. Essa foi talvez a maior transformação. Antes, cada dificuldade parecia uma ameaça à minha identidade. Agora, era apenas uma experiência a ser vivida. Isso não me tornava invulnerável, me tornava presente. E a presença muda tudo. Quando você está presente, não precisa fugir do que sente nem se apegar ao que passa. Você aprende a confiar no movimento natural da vida, não porque ele seja sempre confortável, mas porque ele não precisa ser combatido. A lei da atração, vista desse lugar final, deixou de ser um conceito e se revelou como algo simples. A vida responde à forma como você habita cada momento. Não ao que você pede, não ao que você promete, não ao que você tenta forçar, mas ao estado que você sustenta quando ninguém está olhando. Quando esse estado é honesto, mesmo que seja silencioso, a realidade encontra menos resistência para se organizar, não como recompensa, mas como reflexo. Não houve um dia em que eu acordei iluminado, nenhum ponto em que tudo se resolveu. Houve apenas uma continuidade, um fio que começou naquela madrugada e seguiu se desenrolando no cotidiano. Escolhas mais simples, relações mais verdadeiras, menos ruído interno, mais escuta. A consciência não me afastou do mundo. Ela me trouxe para mais perto dele, para mais perto de mim, dos outros, da experiência real de estar vivo. Talvez você que ouviu essa história até aqui também sinta algo parecido.
Talvez não como uma certeza, mas como um reconhecimento silencioso. Se for assim, não há nada que você precise fazer agora. Não há técnica a aplicar, nem caminho a seguir imediatamente. Apenas perceber. Perceber quando você está lutando demais. Perceber quando está se afastando de si. Perceber quando o silêncio pede espaço. O despertar não acontece quando é buscado com força. Ele acontece quando é permitido. E muitas vezes começa exatamente assim, numa madrugada comum, sem aviso, quando tudo o que precisava acontecer era você parar, ainda que por um instante, e simplesmente estar.